Bom dia, queridos da Igreja Batista da Freguesia. Que bom estar falando com vocês. Estive aí 2 semanas fazendo um breve recesso com a Magali e agora estou de volta. Estou muito feliz em reencontrar vocês, pensando nas coisas boas que estaremos fazendo esse ano, com esperança em tudo que Deus tem para nós, confiando que Deus está sobre todas as coisas. Quero convidar vocês para que nós oremos pelos aniversariantes de janeiro, nós estejamos orando por todos eles, estejamos orando também pelos enfermos, aqueles que estão doentes, alguns com Covid, outros com outras formas de enfermidades. Vamos estar lembrando de orar por todos os enfermos de nossa igreja, também do nosso conhecimento. E, aliás, quero incentivar você a ligar para os enfermos, dando a eles uma palavra de conforto, de ânimo. Faça isso. Vamos estar orando também pelos nossos governantes, como precisamos orar por eles, que decisões difíceis eles têm por tomar. Então vamos orar pelo nosso presidente, pelo vice-presidente, orar pelos ministros, orar por todos aqueles que compõem o poder executivo, o judiciário, o poder legislativo. Vamos estar orando por todas as nossas autoridades. Vamos lembrar de orar pelos profissionais de saúde, estes bravos homens e mulheres que militam na área da saúde. Vamos estar orando pelos nossos missionários e pastores, orando pelo nosso Brasil, né? Então nós vamos agora orar para dar início a este culto. Nós vamos hoje ter uma mensagem dentro dos assuntos deste momento da nossa vida, mas sempre com esperança, sempre lembrando que o Senhor disse que nós seríamos luz para o mundo, que nós seríamos sal da terra. Então nós estamos aqui para isso, para que sejamos luz e não escuridão, e que sejamos sal e não algo insípido, né? Nós vamos estar fazendo diferença nessa sociedade. É isso que nós pedimos a Deus, que Ele nos faça melhores para que nós possamos servi-lo melhor também. Vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor, que seja feita sempre a tua vontade na nossa vida, Senhor. Unge-nos com teu Santo Espírito, Pai. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Lembro da alegria que temos de ter os nossos jovens do grupo de louvor conosco, alguns jovens, outros já mais maduros, todos muito queridos, muito preciosos. Vamos ouvir a mensagem sempre que eles têm para nós, mensagem musical, e vamos ouvir a palavra, compartilhar a palavra de Deus. Amém? Olá, irmãos, bom dia. A gente está aqui em mais um domingo para louvar juntos. E eu vou convidar você que está em casa assistindo a gente para se juntar a nós nesses louvores, para que a gente possa entoar em mais um domingo 2 louvores para o nosso Deus. Infelizmente separados, mas se Deus quiser, logo, logo juntos. Amém? Vamos lá? És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar. Confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir,
ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar. Confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Suas vozes. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu A luz do teu rosto resplandeceu sobre mim. Tua graça como um rio transbordou. Fui atraído pelo teu imenso amor. Teu precioso sangue me purificou. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim.
Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo Teu Espírito, e eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Vamos lá, abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Nós vamos estar falando sobre o texto de Eclesiastes, esse livro tão poético, de tanta sabedoria, ok? Título da nossa mensagem de hoje: para que eu vou viver? Para que eu vou viver? Essa mensagem foi inspirada, logicamente, no texto bíblico, mas também inspirada em um trabalho do pastor Luiz Saião, pastor a quem eu admiro muito, né? Quero pensar com vocês o seguinte: qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Para que vou viver? Por que tantas pessoas, alguns que têm pouco, mas muitos que têm até muito, não encontram sentido para as suas vidas? Quantas pessoas não encontram sentido para as suas vidas? Sabe, há dados que são muito impressionantes. Por exemplo, nós temos no mundo uma média de 500 mil assassinatos por ano no planeta Terra. 500 mil assassinatos. E nós não estamos falando aí das situações de guerra, mas dos assassinatos. 500 mil assassinatos. O Brasil é responsável por 11, 12% dessa quantidade. O Brasil tem tido, em média, 60 mil assassinatos por ano. Isso é uma coisa impressionante. Mas ainda mais impressionante é saber que o número de suicídios chega ao dobro deste número mundial. Se o número mundial é de 500 mil assassinatos, o número de suicídios pode chegar próximo de 1 milhão de suicídios por ano. É algo que nos impressiona. Então, nós ficamos pensando: qual é o sentido da vida? Para que viver? Para que viver? E nos leva a buscar uma resposta na palavra de Deus sobre esta pergunta: para que viver? Qual é o sentido da vida? Há um cântico da minha juventude, da juventude de alguns de vocês, que era por que nasci? Por que nasci? Por que estou aqui? A música falava sobre isso.
por que nascemos? Qual é o sentido da vida? Por que eu vou viver? E eu gostaria que você abrisse aí Eclesiastes. Nós vamos buscar aqui em Eclesiastes uma reflexão para essa pergunta. Você que tem vivido tempos tão difíceis, tempos de tanta apreensão, de tantas perguntas, de tanto medo até. Qual é o sentido da vida? Por que viver? Quando nós buscamos as respostas na palavra de Deus, nós sabemos que estamos procurando a resposta dentro de uma palavra que é suficiente, que é profundamente atual. E é uma palavra que é para você e para mim, a Bíblia é suficiente. A Bíblia tem as respostas, não só para o tempo em que o texto bíblico foi escrito, mas tem as respostas para hoje e tem as respostas para o futuro também. É a palavra de Deus. Quando a gente procura um texto que nos responda, que nos traga ensinamento, um texto bíblico, nós precisamos tentar entender algumas questões quanto àquele texto. Por exemplo, quem escreveu aquele texto? Quem escreveu? Sabendo que quem escreveu inspirado por Deus, ok? Também devemos procurar saber para quem aquele texto foi escrito. Mesmo entendendo que, como texto bíblico, ele tem relevância para todas as gerações do futuro, mas quando aquele autor escreveu inspirado por Deus, ele endereçou aquele texto para alguém, e é importante fazer essa pergunta. E é importante também fazer uma outra pergunta ao texto, que é a seguinte: qual foi o objetivo daquele texto? Isso nos ajuda a compreender todos os ensinamentos, a espremer todos aqueles ensinamentos que o texto tem para nós. Quem escreveu Eclesiastes? Eu vou convidar você a gente começar por aí. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. E aqui nós vamos ter algumas das respostas para essas perguntas que fiz. Quem escreveu, para quem e o que quis dizer. Vamos lá. O texto de Eclesiastes 1 diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? A primeira pergunta: quem escreveu o texto? Aqui nós temos uma pista muito boa. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. A maioria dos teólogos atribui este texto de Eclesiastes a Salomão, né? Filho de Davi, rei de Jerusalém. E aqui ele se coloca na posição de pregador. Já que ele se coloca na posição de pregador, a gente pode pensar a quem ele escreve. Escreve a todo aquele que tiver interesse em ouvir a pregação. O pregador prega para todo aquele que tem o desejo de ouvir a palavra. E qual é a grande função desse texto? Qual o grande objetivo desse texto? Isso está no versículo 3, quando há uma pergunta que é feita: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ou seja, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, não filosófica, mas simples. Qual é o sentido da vida do indivíduo? Essa é a grande pergunta. Qual é o sentido da vida? Onde é que a gente encontra sentido nessa vida em que nós trabalhamos tanto, lutamos tanto debaixo do sol, já que tudo é vaidade? Ok. Então nós temos aqui uma pergunta e nós temos uma resposta, e nós vamos estar aqui pensando o que
quis dizer Salomão, inspirado por Deus, como resposta para essa pergunta: qual o sentido da vida debaixo do sol do dia a dia, das coisas simples desta vida? Qual é o sentido da vida? Para que eu vou viver? Ok? Salomão, inspirado por Deus, este homem que era considerado o homem mais sábio do mundo, né? Ele tinha pedido a Deus sabedoria e Deus a deu. Ele propõe então algumas possibilidades para a resposta desta pergunta: qual é o sentido da vida? E eu gostaria de pensar com vocês, com base no texto de Eclesiastes, algumas das possíveis respostas aqui trazidas para essa pergunta: qual é o sentido da vida? Primeiro, Eclesiastes 1, de 12 a 14. Vamos lá. O texto diz assim: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ou seja, eu me tornei um estudioso, um pesquisador sobre tudo o que acontece. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. A primeira possibilidade trazida pelo autor sagrado sobre qual seria o sentido da vida é a possibilidade da vida estar contida, estar explicada pela razão, pelo conhecimento, pela cultura. Você já pensou quantas pessoas procuram o sentido da vida no estudo, na cultura, na busca do saber, na busca de serem sábios? Houve um grande filósofo, Descartes, do século XVII, que enunciou o seguinte pensamento. Ele disse: penso, logo existo. Quando eu fiz seminário, há vários anos atrás, fiz um bom seminário, Seminário Batista do Sul do Brasil, e a gente brincava que quando a gente entrava naquele curso de seminário, um curso que durava 4 anos de estudo bastante intenso, quando o aluno entrava, ele pensava, diante de todas aquelas matérias, de todos aqueles professores, de todos aqueles pensamentos e conhecimento bíblico, o aluno pensava no primeiro ano: puxa, eu não sei nada. Aí fazia o primeiro ano, chegava no segundo ano, ele pensava assim: agora eu já sei um bocado de coisa. Quando chegava no terceiro ano, aquele aluno já pensava assim: agora eu estou terminando o terceiro ano, eu já sei tudo. Mas quando ele terminava o 4º ano e ele completava o seminário, ele voltava a pensar na realidade: eu não sei nada. Às vezes a gente fica tão convencido, tão vaidoso da possibilidade de conhecimento, de saber. As pessoas estão tão assim buscando fazer cursos, bacharelados, pós-graduações, mestrados, doutorados, pós-doutorados. E elas pensam que vão poder encontrar as respostas para suas vidas aí. É interessante, alguém pode dizer assim: mas pastor, o senhor estaria dizendo que o conhecimento e que o estudo não são bons? Eu não estou dizendo isso. A Bíblia não está dizendo isso. É bom, estudar é bom, conhecer é bom, adquirir sabedoria e adquirir conhecimento acadêmico é bom, sim, mas não é capaz de lhe dar o sentido da vida, de dar sentido pleno à sua vida. O conhecimento não pode preencher
o seu coração, o meu coração. O conhecimento não pode fazer isso. O texto que nós lemos termina dizendo assim aqui em Eclesiastes 1:14, diz: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. O pregador, ele disse: olha, eu tenho tanta sabedoria, eu busquei tanto, e eis que tudo era vaidade. É correr atrás do vento. Muitos dos nossos jovens estão buscando conhecimento acadêmico, estão buscando saber, buscando as novas ideias, e isso em si mesmo é bom, o conhecimento é bom, mas tantas vezes essa busca do conhecimento como se fosse a razão da vida, como se fosse a explicação da própria vida, leva nossos jovens, leva pessoas a se afastarem completamente de Deus, a adquirirem uma posição vaidosa diante da grande pergunta sobre qual é o sentido da vida. Bom, mas o texto vai caminhando, e agora aqui em Eclesiastes 2, nós vamos encontrar uma outra perspectiva sobre qual poderia ser o grande sentido da vida. Eclesiastes 2, de 1-3, vai nos dizer assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele aventa aqui, o escritor sagrado, sobre a possibilidade do sentido da vida estar no prazer. Estar no prazer, estar no riso, estar na alegria, estar no vinho, estar nas drogas. No nosso contexto, quantas pessoas acabam buscando o sentido da vida no prazer que é dito hedonista, o prazer pelo prazer. As pessoas tentam encontrar as respostas para a sua vida tantas vezes no prazer da bebida, no prazer das drogas, no prazer do sexo desmedido, do sexo da libertinagem, no prazer do poder que tudo isso acaba parecendo trazer às pessoas, e acabam encontrando nada, absolutamente nada. Sabe aquela teoria do deixa a vida me levar, eu quero é curtir? O vinho, as drogas, o prazer total. Como diz a expressão popular, cair na gandaia. Jesus, num determinado momento do seu ministério, ele disse, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Quando a gente pensa no Jesus chamando as pessoas cansadas e oprimidas para elas, a gente pensa em pessoas doentes, pessoas pobres, às vezes pessoas desafortunadas, mas não é necessariamente assim. Muitas pessoas estão cansadas e oprimidas nas suas buscas pessoais do contentamento, das respostas, nos prazeres, na sua visão sobre o que é bom e o que não é bom, na sua visão sobre o que traz felicidade, alegria, sorriso, contentamento, na sua visão. E essas pessoas, tantas vezes, estão entre aquelas que estão cansadas e oprimidas. Quando estão oprimidas e cansadas pela sua liberdade imprópria, escravizante. Realmente os prazeres não são capazes de nos apontar o sentido da vida, responder o sentido da vida, nem tampouco de preencher o nosso coração.
Mas aí o salmista, o escritor sagrado, vai falar sobre outra provável ou possível resposta que dê sentido à vida. E aí eu convido você a que nós leiamos Eclesiastes 2, 10 e 11. Eclesiastes 2, 10 e 11, que diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, ou seja, com todo o meu cansaço, com todo o meu trabalho, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, com cansaço, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Na realidade, há muitas pessoas que focam no trabalho, na produção do seu trabalho, como a provável e possível resposta para todos os anseios das suas vidas. É interessante que nós vivemos um tempo, existe até uma expressão em inglês que diz que há pessoas que são workaholics, ou seja, são alcoólatras do trabalho, viciadas em trabalho. E é verdade. Há pessoas que procuram todas as compensações das suas vidas no trabalho, na busca do sucesso no trabalho, consequentemente em ganhar muito dinheiro, em possuir muitos bens. Será que nós podemos encontrar as respostas sobre qual o sentido da vida numa vida mergulhada em incessante trabalho? O sentido da vida estaria no trabalho e também no acúmulo de dinheiro e de bens. Seria. O trabalho e o dinheiro como objetivo de vida não podem responder qual seja o sentido da vida. Nem são capazes de preencher o vazio do nosso coração. Eu quero convidar você a ler um texto que está um pouquinho à frente aqui, em Eclesiastes 5, 10 a 12, que diz assim: olha, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta de renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador simples, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa que ele durma. É verdade. O trabalho como objetivo de vida, o dinheiro como objetivo de vida, não são capazes de nos trazer a felicidade e as respostas que nós tanto ansiamos. Pastor, você está dizendo que trabalhar não é importante? Não. Trabalhar é importante. Ter sustento digno é importante. Mas colocar todas as nossas aspirações, os nossos objetivos, numa vida de trabalho ininterrupto, sem descanso, numa vida de acúmulo de bens, jamais poderão preencher o espaço vazio do seu coração. Eu sei que eu já contei para muitos de vocês uma experiência vivida, mas vou contar de novo porque vale a pena. Uma vez vi o pastor Jaime Kemp contando uma experiência de uma pessoa que ele conheceu. Esse homem chegou para ele arrasado, destruído, e ele disse: pastor, eu preciso da sua ajuda, e eu estou com um sério problema, pastor. Ele: qual é, meu filho? E ele disse: olha, pastor, o grande objetivo da minha vida foi
vencer no trabalho, vencer com o trabalho. O grande objetivo da minha vida, a grande resposta da minha vida foi buscar subir na vida. E aí, meu filho? Pastor, eu me dediquei tanto a subir na vida e eu encostei a escada para subir na vida na parede errada. Eu subi, eu sou um empresário bem-sucedido, eu tenho carros, eu tenho dinheiro, mas eu perdi minha esposa, eu perdi meus filhos, eu perdi minha fé. Eu encostei a escada para subir na vida na parede errada. Queridos, quando a gente procura o sentido da vida no trabalho, o sentido da vida no dinheiro, nós encostamos a escada na parede errada. Isso não pode preencher o nosso coração. É interessante que o escritor aqui, ele então fala de algo como um certo desespero diante da incapacidade, da impotência, da cultura, da sabedoria, dos prazeres, do trabalho, dos bens, de se revelarem capazes de suprir, de explicar o sentido da vida. Eclesiastes 2, 24 a 26 é algo muito interessante para o nosso aprendizado, e diz assim, Eclesiastes 2, 24 a 26, diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber, fazer o que a sua alma goze, o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, de Deus, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Muito bem, é interessante que esse texto falou das possíveis respostas, das possibilidades dentro desta procura de qual é o sentido da vida, como é que eu posso preencher o meu coração. Ele elencou várias respostas, e agora, no fim do texto de Eclesiastes, este escritor sagrado, cheio da presença de Deus, vai fazer a conclusão, dar a conclusão sobre qual é o caminho para descobrir, para entender o sentido da vida. Abra sua Bíblia, por favor, lá no fim de Eclesiastes, no capítulo 12. No capítulo 12. Abra lá. Vamos ver esse texto precioso. Capítulo 12, versículo 1. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás: eu não tenho neles nenhum contentamento. Primeira coisa que o texto está nos dizendo é urgente buscar o sentido da vida no lugar certo. É urgente, não deixe o tempo passar. Abra os seus olhos, seus ouvidos, seu coração para o que Deus tem a dizer para você. Será que você vem buscando o sentido para a sua vida, o preenchimento do vazio do seu coração, com respostas erradas? Será? Será que você está buscando no conhecimento, na sabedoria, na razão essas respostas? Será que você tem procurado no prazer, no contentamento, no hedonismo, nos vícios, as respostas para você? Será que você tem procurado de uma forma desastrosa as respostas para as necessidades da sua vida e da sua alma no trabalho e no dinheiro? Lembre-se que é preciso estar pronto a redirecionar a sua vida. Lembre-se que o texto diz assim: olha,
É urgente que você preste atenção nisso aqui. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, eu não tenho prazer, eu não consegui. Agora leia comigo um versículo simples, que está aqui em Eclesiastes 12, versículo 13. Eclesiastes 12, versículo 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Quero que você reflita comigo neste texto, neste versículo. Primeiro ele diz assim: teme a Deus. Aqui está a resposta para aquele que quer encontrar o sentido da vida, a solução para a vida, o preenchimento para o vazio do seu coração. Esse teme a Deus significa adore a Deus, respeite a vontade de Deus, dê valor a Deus, dê valor ao que tem realmente valor. Depois diz assim: guarda os seus mandamentos. Querido, quando diz assim, guarda os seus mandamentos, está dizendo para você: seja humilde, esteja pronto a abrir mão da sua opinião, para que a opinião de Deus seja viva, eficaz e preponderante na sua vida. Esteja pronto a abrir mão de si mesmo, para que Deus habite em você. Ouça os mandamentos dele, conheça os mandamentos de Deus, conheça, saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Estude isso, estude, procure isso na palavra de Deus, procure isso naquele seu conselheiro espiritual, um cristão verdadeiro, sincero. Seja humilde. O Evangelho diz assim: é preciso que eu diminua para que Cristo se veja em mim. Então, tema a Deus, guarde os mandamentos de Deus, e depois, no finalzinho, vai dizer assim: porque isto é o dever de todo homem. Esta palavra dever, no original, no hebraico aqui, tem um sentido ainda mais profundo do que dever. A palavra original quer dizer tudo, tudo. O que o texto quer dizer bem profundamente isso, e isso é tudo para todo homem. Quando você se dispõe a temer a Deus, a dar a devida importância a Deus na sua vida, quando você abre mão de si mesmo, abre mão e se torna humilde diante de Deus, para ouvir e obedecer os seus mandamentos, e quando você faz de Deus tudo na sua vida, aí você encontra o verdadeiro sentido da vida. Aí você encontra como preencher o vazio do seu coração. Você sabe qual é o tudo de Deus para você, para a sua vida? O tudo. Ele deixou isso muito claro num versículo que é considerado o versículo de ouro da Bíblia, que diz assim: porque Deus amou o mundo, amou as pessoas de tal maneira, que deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Só quem pode preencher o vazio do seu coração, só quem pode dar sentido à sua vida, é o mandamento de Deus, que é que você receba Jesus no seu coração como Senhor e como Salvador da sua vida. Para que isso aconteça, você precisa ter a humildade de abrir mão da sua visão da vida, da sua escravidão, da sua própria visão, para permitir que o Espírito Santo de Deus
ponha a visão de Deus na sua vida e no seu coração. O grande mandamento do Senhor é: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a si mesmo. Sabe, você precisa estar pronto a mudanças na sua vida. Mudanças na sua vida. Você precisa estar pronto a redirecionar a sua vida. Não há vida sem a consciência de missão, sem a consciência de paz com Deus. Isso dá sentido à vida. Paz com Deus. Certeza da vida eterna porque crê no Senhor Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados. Redirecione a sua vida. Não há possibilidade de encontrar as respostas para a sua vida, para o seu coração vazio, nem nos prazeres da vida, nem no trabalho e na riqueza, nem do conhecimento humano, mas apenas quando você recebe Jesus no seu coração como Senhor e Salvador e se arrepende dos seus pecados. O texto nos deixa isso claro. E eu quero convidar você a fazer isso hoje. Você que tem tido essa angústia, essa busca que nunca chega ao fim, esse vazio dentro de você, que você hoje possa fazer uma oração comigo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Feche seus olhos. Faça essa experiência comigo agora. Feche seus olhos. Pense nisso que eu disse a você. E se você sentir no seu coração, repita essa oração que eu vou fazer. Repita comigo. Aí, na sua casa, no seu íntimo, na sua mente, no seu coração. Senhor Deus, eu entendo que há um vazio no meu coração, que muitas vezes eu tenho me sentido angustiado e perdido, não compreendendo, não entendendo, não enxergando qual é o sentido dessa vida. E hoje eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador no meu coração. Que eu possa temer a Deus no sentido de dar a Ele respeito e valor. Que eu possa obedecer os seus mandamentos. Que o Senhor Deus e seu Filho Jesus sejam tudo para mim. Que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós estaremos orando agora pelos nossos aniversariantes, pelos nossos dirigentes, pelos enfermos, e você poderá estar conosco nas nossas programações, as quartas, quintas e sextas às 19h30 no Oração e Ação, no domingo às 9h da manhã na Escola Bíblica Dominical pelo Zoom, às 10h30 culto matinal e às 19h30 o culto em família. Vamos fazer essa oração final. Que Deus abençoe você, redirecione a sua vida, tenha a coragem e a lucidez e a inteligência de abrir o seu coração para que Jesus Cristo, Salvador, que morreu na cruz por você e por mim, habite no seu coração e preencha o vazio existencial que há em você. Feche seus olhos, vamos encerrar com essa oração. Senhor Deus, abençoa os aniversariantes de data de nascimento, de casamento, de batismo. Senhor, eu te suplico que o Senhor abençoe e ponha a tua mão sobre aqueles que estão enfermos. Suplicamos a cura, Senhor. Abençoa os dirigentes do nosso país, governantes, todos eles, que eles possam ser transformados, os bons sejam cuidados e sejam encorajados por ti, e os maus possam mudar, Pai, possam ser transformados. Mas se assim eles não desejarem, se eles resistirem à tua palavra, retira-os do poder, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que são os profissionais de saúde. Abençoa, Senhor, pastores e missionários. Abençoa o nosso Brasil. Tudo isso, Pai, te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, Deus abençoe vocês. Nós estaremos juntos de novo na quarta-feira, às 19h30, com oração e ação, estudo bíblico. Até lá.